Leonardo e Amanda viviam tempos difíceis. As contas se acumulavam, os dias pareciam cada vez mais longos, e a esperança de uma vida melhor se esvaía pouco a pouco. Foi então que uma notícia inesperada chegou. Um parente distante de Leonardo, um tio-avô de quem pouco se lembrava, havia falecido e deixado para ele uma casa no alto de uma colina isolada. A surpresa veio acompanhada de uma sensação de alívio e expectativa. Uma casa própria significava uma nova chance. Um recomeço longe dos problemas financeiros que tanto os assombravam. Sem perder tempo, arrumaram suas malas e partiram rumo ao local, animados com a possibilidade de construir uma nova vida ali. A viagem foi longa. O caminho até a colina ficava cada vez mais estreito e sinuoso, cercado por uma floresta densa que bloqueava a visão do horizonte. A estrada de terra batida sacudia o carro a cada buraco, aumentando a sensação de isolamento. Conforme subiam, o ar se tornava mais frio e úmido, e uma névoa fina começou a se formar, cobrindo a vegetação com um manto branco. Ao chegarem ao topo, avistaram a casa. Ela era grande, de arquitetura antiga, com uma estrutura imponente que resistia ao tempo. A madeira escura contrastava com as janelas altas, algumas delas quebradas ou cobertas de poeira. O portão de ferro enferrujado rangeu ao ser empurrado, revelando um jardim descuidado, tomado pelo mato e por folhas secas espalhadas pelo chão. Mas algo imediatamente chamou a atenção de Leonardo e Amanda. As luzes da casa estavam acesas. Cortinas se moviam sutilmente, como se alguém estivesse ali dentro. Pegadas recentes marcavam o chão úmido da entrada, e o som abafado de vozes podia ser ouvido através das paredes. A princípio, pensaram que poderia ser um erro. Talvez algum funcionário da imobiliária ainda estivesse ali. Mas a porta principal, levemente entreaberta, revelava que a situação era muito diferente do que imaginavam. Com o coração acelerado, Leonardo respirou fundo e empurrou a porta. O rangido ecoou pelo interior da casa, e assim que entraram, foram recebidos por olhares frios e desconfiados. A casa que deveria ser deles já estava ocupada. Leonardo e Amanda tentaram explicar que a casa lhes pertencia, mas os ocupantes pareciam despreocupados e até divertidos com a situação. Eram 4 homens e, pelo modo como agiam, não tinham intenção de sair. A sensação de perigo crescia a cada instante. Leonardo sentiu sua frustração aumentar ao perceber que aquelas pessoas haviam se apropriado da herança que deveria ser deles. Amanda tentou manter a calma e sugeriu que encontrassem outra solução. Mas Leonardo não queria esperar. Os invasores riram e deixaram claro que não seriam expulsos facilmente. Um deles sacou uma faca, provocando Leonardo. O casal percebeu que não tinham escolha a não ser sair por enquanto, mas aquilo estava longe de terminar. Decididos a retomar o que era deles, Leonardo e Amanda retornaram à casa na noite seguinte. A escuridão e o silêncio faziam o ambiente parecer ainda mais ameaçador. Eles entraram com cautela, tentando surpreender os ladrões, mas logo perceberam que estavam sendo esperados. O ataque veio rápido. Leonardo foi lançado contra a parede, sentindo uma lâmina rasgar seu braço. Amanda tentou ajudá-lo, mas foi agarrada e imobilizada. A luta se espalhou pelos cômodos. Os gritos e sons de móveis quebrando preenchiam o espaço. O desespero tomou conta quando um dos criminosos sacou uma arma. O disparo ecoou pela casa e Amanda caiu no chão. O sangue se espalhou rapidamente e Leonardo correu para segurar o corpo dela. Sua mente se recusava a aceitar o que havia acabado de acontecer. A expressão dos ladrões mudou. Antes cheios de confiança, agora pareciam assustados. O ambiente ao redor começou a mudar, e um frio intenso percorreu o ar. O tempo parecia ter parado. O corpo de Amanda jazia no chão frio, banhado pelo próprio sangue, enquanto Leonardo segurava sua mão trêmula, incapaz de aceitar a realidade cruel diante de seus olhos. Sua respiração estava entrecortada, e sua mente girava em desespero. A dor que tomava seu peito era insuportável, um grito sufocado que jamais encontraria alívio. Os ladrões, que até então exibiam sorrisos arrogantes e gestos provocativos, agora estavam imóveis. O ambiente ao redor se transformava de maneira inexplicável. Um vento gélido atravessou o salão, mesmo com todas as janelas fechadas, fazendo as velas e lâmpadas tremularem violentamente. O ar ficou denso, carregado por uma força invisível que os pressionava contra o chão, sufocando-os com uma presença que não podiam ver, mas que podiam sentir em cada fibra de seus corpos. As paredes da casa rangiam como se algo estivesse se mexendo dentro delas.
Murmúrios distorcidos ecoavam pelos corredores, palavras ininteligíveis sussurradas por vozes que não pertenciam a ninguém ali. Os ladrões começaram a se olhar, nervosos, o pavor crescendo em seus olhos. O chão sob seus pés vibrou levemente, e um dos invasores cambaleou para trás, quase perdendo o equilíbrio. Então uma sombra atravessou a sala. Não era humana. Algo sem forma definida, escura como a noite, passou velozmente entre eles, espalhando um frio cortante por onde tocava. Um dos criminosos caiu de joelhos, segurando o próprio peito, enquanto o outro recuava lentamente em direção à porta. O medo agora era absoluto. Um estalo alto ecoou pela casa, como se algo tivesse se partido dentro de suas fundações. As portas começaram a bater sozinhas. As janelas tremeram violentamente, e os lustres pendurados no teto balançavam como se fossem arrancados a qualquer momento. A casa inteira parecia viva, como se estivesse despertando após anos de silêncio, furiosa com a invasão daqueles que não pertenciam a ela. O pavor tomou conta dos invasores. Suas expressões estavam retorcidas pelo medo, os corpos trêmulos e incapazes de reagir com racionalidade. Eles não tinham mais escolha. Um a um, saíram correndo, tropeçando nos próprios pés, empurrando-se para fora da casa amaldiçoada. A noite os engoliu, e seus gritos desapareceram na escuridão da colina. Quando o silêncio finalmente caiu, apenas Leonardo permaneceu ali. A presença sombria que havia expulsado os intrusos agora pairava ao seu redor, mas não como uma ameaça. Ele sentia sua tristeza, sua dor ecoando nas paredes, que um dia haviam abrigado segredos há muito esquecidos. A casa, que um dia representou um recomeço, agora era um túmulo. E ele, incapaz de abandoná-la, tornou-se parte dela para sempre.